Para repercutir as projeções do mercado publicadas há pouco, converso agora com Héctor Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos. Sempre bem-vindo à nossa programação, Héctor. Um ótimo dia a você. Bom dia, obrigado pelo convite. A gente eliminou praticamente 10 pontos aí desta inflação projetada para o final deste ano. O IPCA da semana passada foi surpreendente desta forma, trouxe tantas boas notícias que levaram essa nossa inflação para dentro da banda de tolerância do BC? Então, pois é, o IPCA que foi divulgado foi muito bom, né? Ele surpreendeu bastante o mercado estava no 15, né, no 0,15%, veio esse 0,9%. Então, só essa surpresa seria suficiente para justificar essa queda do Boletim Focus para este ano, né? A perspectiva ela vem caindo de maneira sistemática há um bom tempo. Muito associado assim a preços de alimentos que estão em arrefecimento, né, pelo menos alguns, né, e isso contribui bastante para que haja essa convergência para o alvo, perdão, para o ao redor da meta, né, para a banda. Mas como você pontuou, o alvo da meta é 3%, né? A gente não pode interpretar o regime de metas de inflação como um regime de notas, né, no qual a gente deveria mirar 10, mas passa de ano com 6. Na verdade, um regime de metas de inflação é um alvo, precisamente, no qual pretende-se, né, que o Banco Central atinja o miolo, né, 3%. Qualquer vento, qualquer choque, qualquer animosidade permite que haja algum desvio, né? Ao passo que se você tiver um desvio para além do 4,5, seria como se você não pontuasse, e aí exigiria uma cartinha do Banco Central. Então, no final das contas, a gente não pode interpretar que esse Banco Central está satisfeito com esse 4,40, né? Se efetivamente o Boletim Focus vier a aceitar. Então, assim, ainda que a gente esteja num processo de desinflação, nós estamos muito distantes do alvo da meta. Mesmo com essa desinflação, você acredita que, por exemplo, a política monetária não vai mudar de curso? Porque o que a gente vê efetivamente no Focus é a inflação caindo aos poucos para este ano, como eu dizia, tem um efeito talvez de carrego dessa inflação, a inércia da inflação para o reajuste dos contratos, dá um alíviozinho para os próximos anos, para o próximo ano especificamente. Mas mesmo assim, 12,25 está ali no finalzinho do ano que vem, não vai mudar. Como é que você imagina essa movimentação do Banco Central ao longo de 2026? Tem muita coisa ainda a acontecer, a gente pode ter uma quebra de safra grande, os alimentos subindo de novo, custos para os produtores subindo e aí inflação novamente, por isso que não dá para a gente olhar tão no futuro assim. Mas você acredita que isso vai mudar aos poucos conforme as projeções de inflação cedem, Ettore? Olha, gradativamente, sim. Mas se a gente for olhar esse 15% do final desse ano, ele, só para a gente ter uma ideia, ele já mira a inflação do segundo trimestre de 2027. O que significa isso? Significa que a Selic hoje ela pode ser elevada ou reduzida em 1.000 pontos, que a inflação ela vai seguir o seu curso rotineiro aqui até 2025, 2026, início de 2026. Então, assim, as oscilações do Banco Central para a Selic de agora falam com a inflação de 2027. O mesmo para o final de 2026, que vai mirar 2028. Então, assim, repare, a gente vive um processo de desinflação motivado por alimentos, corrente, mas a gente precisaria assistir um reestabelecimento da confiança de que o Banco Central vai levar a inflação para o alvo da meta. E aí o curioso é que essa credibilidade do Banco Central ela é reestabelecida com os dados correntes, que não mostram isso. Mostram, como você pontuou, uma inflação que está lá em 4,4, 4,5, muito distante do 3%. Se o Banco Central tivesse feito no passado, quando atualmente seria o horizonte relevante, todo o esforço monetário necessário para que tivesse a convergência da inflação para 3, ele estaria gozando de credibilidade para que no futuro as expectativas reancorassem e hoje ele pudesse afrouxar mais precocemente esse ciclo de política monetária. Por enquanto, isso ainda não é a condição para esse afrouxamento. Apostamos que a partir de março do ano que vem essa condição seja estabelecida, mas ano que vem é ano eleitoral e tudo pode acontecer.
Perfeito. Tudo acontece em anos eleitorais, principalmente aqui no Brasil. E aí eu quero justamente tirar essa dúvida contigo. A inflação da semana passada foi muito positiva, mas ainda trouxe um repiquezinho ali em alguns serviços que são intensivos em mão de obra, principalmente serviços que estão incomodando o Banco Central nestes últimos meses. Eles mesmos dizem que o mercado de trabalho está muito aquecido e que eles estão monitorando principalmente a inflação voltada a serviços aqui no país. Estes serviços ainda incomodam, apesar dessa deflação consecutiva de alimentos? São 5 dados seguidos no negativo nessas últimas publicações? Com certeza absoluta, né? A linha de raciocínio dos economistas é através de canal de transmissão de política monetária. Então, o alimento, ele é pouco sensível, né? Então, é como dizem, né? Você pode baixar muito os juros que não vai brotar soja, não vai brotar feijão, arroz na mesa das pessoas. Entretanto, se você reduzir os juros, você estimula a atividade. E a atividade é exatamente nesse setor de serviços, né? Então, o canal de transmissão lógico da política monetária seria: o juro sobe, a Selic sobe para esse patamar de 15%, a atividade enfraquece, o desemprego começa a se elevar e o preço de serviços cai. Esse canal parece obstruído, né, se a gente for ver todos os elos, né? Então, a atividade até está enfraquecendo, como você pontuou no IBC-BR, mas o mercado de trabalho está absolutamente incólume. Ele está passando com essa taxa de desemprego nas mínimas históricas e, consequentemente, os serviços continuam pressionados, como você pontuou na divulgação do IPCA da semana passada, e vem levantando, sim, percalços e problemas e uma situação de avaliação muito forte do Banco Central. Então, é um canal de transmissão que parece obstruído. O canal do crédito, que é um outro tipo de canal e que afeta mais os bens, ele parece desobstruído. O crédito, a Selic subiu, o crédito encareceu, ficou mais seletivo, ficou menos atraente e, consequentemente, a compra de bens associada a esse tipo de pagamento, né, que seria com crédito parcelado. Então, comprar uma geladeira, aliás, ninguém não, algumas pessoas fazem, mas a maioria das pessoas o faz de maneira parcelada, o faz através de um crediário, e isso acabou diminuindo, consequentemente, os preços de bens caíram. Então, repare, os canais da política monetária, alguns eles estão muito bem tracionados, como o canal do crédito, o canal das expectativas, mas outros parecem um pouco obstruídos e demandam mais atenção do Banco Central, consequentemente, uma rigidez maior nessa condução dos juros, que é o caso dos serviços. Perfeito. E aí eu queria falar um pouquinho mais sobre as projeções de câmbio, Tori, porque o câmbio ele deu uma boa melhorada desde o início deste ano. Sempre lembro, quem está nos assistindo, a gente começou o ano em 6,18. A primeira cotação do dólar lá no comecinho de janeiro, agora a gente já está na casa dos 5,30. Então, inclusive, a cotação atualizada a R$ 5,30. As projeções, você acredita que, claro, é difícil projetar câmbio, mas tem mais a melhorar pela frente? Você vê mais espaço para o câmbio, no caso o real brasileiro, se valorizar contra o dólar neste cenário que a gente está pintando de um Banco Central, tentando conquistar essa credibilidade, com comunicações bastante duras, com 15% de juros, a inflação cedendo, mas ainda fora da meta. Lá nos Estados Unidos, muita discussão sobre corte de juros nas próximas reuniões. Neste cenário que a gente tem montado, você vê mais folga para o câmbio? Ou agora a gente já está chegando numa região ali limítrofe entre o otimismo demais e a estabilidade, e talvez um ponto ideal para o câmbio? Veja, a gente avalia aqui no departamento que o BRL, né, o dólar cotado em real, ele só melhora se o mundo quiser, porque nós não estamos fazendo em absoluto a nossa lição de casa, principalmente no que toca à perspectiva fiscal. E esse processo, né, de arrefecimento do câmbio é muito associado ao enfraquecimento do dólar em termos globais. Ele foi observado em outros países, né, pares do Brasil, México, África do Sul. Então, países similares ao Brasil também sentiram isso, ou seja, o Brasil ele não melhorou por conta própria, até porque nossos vetores eles são contrários a esse. Nós temos sim uma inflação, como você pontuou, que está bem distante do alvo da meta. Nós temos
um país em desaceleração e nós temos estatísticas fiscais, a despeito do que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defende, nós temos estatísticas fiscais ruins, né? É claro que na métrica do arcabouço, o ministro ele tem razão. Então, potencialmente, deve-se cumprir a meta do arcabouço de menos 30 bilhões de reais de déficit. Entretanto, a gente sabe que a própria meta do arcabouço ela já está vilipendiada, né? Ela foi contornada. Nós temos diversas exceções concedidas pelo judiciário, diversas exceções concedidas pelo legislativo, ou seja, o déficit efetivo não é menos 30, é mais próximo de menos 80. Então, assim, e isso só para 2025. O 2026 é um ano eleitoral que, inclusive, cogita-se isenção de tarifa de ônibus, né? Então, assim, isso pode ser um buraco muito maior. E as perspectivas com relação ao endividamento da nação, elas avançam. Tudo isso para dizer que o câmbio só cai se o mundo mostrar uma desvalorização do dólar. E aí o dólar vai perdendo valor, o real vai ganhando e, consequentemente, a cotação vai caindo. No que toca à nossa própria lição de casa, nós não estamos nada bem. E diga-se de passagem, esse final de ano para o Brasil é muito ruim, porque nós vemos um outflow, né, uma saída de recursos muito grande. No ano passado foi da ordem de 25 bilhões de dólares. Se isso se reduzir nesse ano, teremos sim uma melhora, mas é natural ver um processo de saída, até mesmo porque nós estamos mediante uma confusão tributária muito grande, né? Uma busca por taxação de dividendos, inclusive, e os dividendos são uma parte relevante dos recursos que saem da nação de volta ali aos seus investidores estrangeiros ou até mesmo para as matrizes, né? Então, isso pode gerar uma pressão no câmbio. Foi o que, inclusive, uma das justificativas para buscarmos a cotação superior a 6% no final do ano passado, esse outflow, essa saída de recursos aí superior a 20 bilhões de dólares. Héctor Sanches, sempre um prazer conversar contigo, meu caro. Volte mais vezes. O Uma boa prazer foi semana para todo você, um meu. bom Até a trabalho. próxima. Valeu, até a próxima.